Você já viu na página do Instagram do seu concorrente um profissional aplicando a cor escolhida pela cliente nos lábios dela, mesmo aqueles lábios sendo arroxeados, acinzentados, ou seja, era um lábio para ser neutralizado? Esse é um dos maiores erros dentro da micropigmentação labial e trazem muitos danos não só no imediato, mas principalmente a longo prazo, depois de cicatrizado e na degradação natural do pigmento. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai encontrar conteúdos com ciência, indústria, mercado, técnica, tecnologia e estética interativa. E antes de começarmos esse assunto tão importante, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora no começo para não esquecer. Então, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque assim a gente entende que o público está sendo agradado. A micropigmentação labial é, sem dúvida, um dos assuntos que mais geram dúvidas entre os profissionais da micropigmentação em geral. Isso porque muitos profissionais que não entendem profundamente de pigmentologia e especificamente na micropigmentação labial acham que só escolhendo a cor que a cliente gosta já é o suficiente para que ela fique feliz, quanto na verdade nem sempre aquela cor escolhida aleatoriamente ou simplesmente pelo gosto da cliente é o que ela pode receber para aplicação naquele primeiro momento. Isso porque quando nós temos um lábio escurecido, primeiro a gente precisa entender qual é a predominância de cor naquele lábio. E então só depois disso nós conseguimos escolher a cor para uma estratégia correta. Ou seja, cada tipo de lábio escurecido precisa de uma mistura e uma base de cor específica para que ela faça numa primeira e às vezes até segunda aplicação de cor para depois colocar uma cor que a cliente goste. E é exatamente isso que vamos aprender hoje. Os lábios arroxeados geralmente apresentam um fundo frio. O tom lilás, tons arroxeados são predominantes neles. E dentro da colorimetria, na estrela de Oswald, que você já aprendeu aqui, se você não aprendeu, volta lá aos conteúdos que você vai entender sobre a estrela de Oswald, que você vai levar isso para a vida toda da micropigmentação, desde sobrancelha quanto lábio, que é o que a gente vai colocar de novo aqui. Então, voltando, dentro da estrela de Oswald, a gente sabe que a neutralização e o equilíbrio do arroxeado é o contrastado do amarelo. E é por isso que quando nós temos um pigmento para lábios para aplicar num lábio arroxeado, a gente faz uma mistura com uma predominância grande de amarelo nessa composição de mistura avermelhada. Então, o vermelho puro nessa primeira e às vezes segunda aplicação não pode ser utilizado aqui. Mas por que, Thalita? Porque se você utilizar um pigmento sem a predominância certa, apenas um vermelho puro ou um rosa com branco, um vermelho com branco que se torna um rosa, por exemplo, o seu lábio, com o passar do tempo, na degradação desse pigmento na pele, ele pode ficar ainda mais roxo, com aquela sensação de oxidação. Então, o fundo dessa mistura para neutralizar o roxo precisa ser amarelado. Não que é o pigmento puro amarelo, tá, gente? É uma mistura de avermelhado, onde a sua maior parte dele tem o amarelo. Aplicada a primeira neutralização, depois dos seus 40 dias, a gente pode trazer a cliente novamente, visualizar. Se tiver qualquer resquício ainda de arroxeado, a gente faz uma segunda aplicação e depois na terceira a gente pode colocar um avermelhado à escolha da cliente, desde que não seja um vermelho frio. Os lábios acinzentados também são frios e eles costumam ter uma percepção de coloração mais acinzentada e até azulada. E aí dentro da estrela de Oswald, quando a gente tem um lábio mais acinzentado ou azulado, a gente tem cor contrária, o alaranjado. Então, de acordo com isso, na nossa mistura que vai ser feita do avermelhado para esse pigmento existir na aplicação de um lábio acinzentado, ele tem que ter uma grande porcentagem de laranja. Por isso, geralmente nós utilizamos bases alaranjadas e pigmentos predominantes em laranja. É muito importante deixar bem claro para a cliente que a gente não busca um resultado final já na primeira sessão. Na maioria das vezes, quando a gente fala sobre neutralização labial, a gente fala sobre sessões, geralmente entre 2 a 3 sessões na neutralização labial. Outra coisa importante também para falar para a cliente, que na maioria das vezes a cor de neutralização que vai ser aplicada, ela sim vai ter uma corzinha
clarinha, porque ela vai sair do tom escurecido e frio para um tom mais rosado claro. Só que é sempre uma cor muito suave nessa aplicação de neutralização. Por isso que ela pode ficar ou só nessa etapa de neutralização e manter uma cor de boca bem discreta, mais saudável, ou como na maioria das pacientes que escolhem essa etapa final de aplicação de cor. Quando a gente fala aplicação de cor, é quando a gente escolhe uma predominância mais avermelhada para dar mais impacto de coloração na boca. Já os lábios amarronzados, geralmente eles apresentam grande aplicação de melanina na sua cor. Mas muita atenção quando o lábio for amarronzado. Nem todo lábio nessa descrição de amarronzado são iguais, porque por trás desses lábios amarronzados, a gente pode encontrar várias bases cromáticas, porque por trás da diversidade dos marrons dos lábios, a gente consegue encontrar diferentes bases cromáticas. Por isso, a análise individual ela é muito importante para que você aplique a mistura específica para cada tipo de marrom. E aí, na maioria dos casos, nós trabalhamos com pigmentos alaranjados avermelhados, pigmentos alaranjados, que é quando você só trabalha com laranja puro, ou pigmentos de base avermelhada alaranjada. Então eu tenho um vermelho com uma grande proporção de laranja naquela mistura. E também as misturas aquecedoras. E aí o objetivo é reduzir o excesso de frio e devolver o equilíbrio ao tecido. Os casos de lábios muito escuros realmente são os mais desafiadores para os profissionais da micropigmentação labial, porque eles costumam apresentar aquela alta concentração de melanina, uma grande quantidade de tons frios, uma mistura muitas vezes dentro do mesmo lábio do acinzentado, do arroxeado e o amarronzado. E aí nesse caso você tem que trabalhar com várias misturas de cores para atingir especificamente cada tipo de neutralização daquele pedaço de lábio. Muitas vezes exigem várias sessões de neutralização, uma neutralização mais progressiva, muito controle de saturação, porque se você não entender sobre a saturação e implantação, você pode deixar aquele lábio completamente alaranjado ao invés de neutralizado. E muito importante, um alinhamento perfeito com o seu cliente sobre as expectativas que ele vai ter. Nesses casos dos lábios muito intensos, a gente usa pigmentos mais alaranjados intensos, aqueles mais fluorescentes, ou também aquecedores muito específicos. De forma geral, elas são personalizadas para cada caso. E aí é importante que nesses casos de tons escurecidos, a expectativa que a gente fala sobre o cliente, né, do que você vai passar para ele, é que nem sempre você vai conseguir trazer para ele tons extremamente claros daquele lábio ou extremamente avermelhados, né? Eu quero um tom muito de batom ali. Então, nem sempre. A gente, nesses casos, tenta deixar o mais claro possível e o mais rosada possível. Mas cada caso é muito particular e depende muito de cada melanina. E aí é importante que ela entenda que o objetivo principal é a harmonização cromática daquele rosto. E aí, gente, um dos maiores erros é você querer usar o mesmo tom neutralizante para todos os lábios escuros. Eu tenho um único laranja, eu vi que aquela menina usou laranja naquele lábio, naquele vídeo. Então eu tenho um laranja e eu vou utilizar em todos os lábios escuros. Não é assim que funciona. É claro que também existe todo um marketing de marcas falando que você tem que ter 1000 cores. Não tem necessidade de 1000 cores, mas tem um mínimo de misturas que você precisa ter separadamente para fazer para cada tipo de lábio. E aí, para você fazer essa análise para entender qual é aquele lábio da neutralização, se ele é arroxeado, se ele é amarronzado, qual é o tom do amarronzado, se ele é claro, se ele é muito escuro, se ele é cinza, se ele tem todos os tons frios no mesmo lábio. O que você precisa? Você vai avaliar qual é a cor predominante daquele lábio, se existe um fundo cinza, roxo ou marrom, e qual o grau daquele escurecimento, é pouco, é muito? Ali existe muita melanina? Qual é a expectativa da cliente sobre esse procedimento? Quantas sessões talvez serão necessárias? Então, de tudo que a gente falou aqui, o que é mais importante? O seu conhecimento para aplicar a cor certa e não destruir a autoestima da cliente, fica pior, né? Porque ela quer melhorar a autoestima dela. E se você fizer um procedimento de micropigmentação labial sem entender, sim, você vai destruir a autoestima dela. E alinhar as expectativas da cliente. Esses dois pontos são extremamente importantes. Eles precisam funcionar juntos para que você tenha sucesso nesse trabalho de micropigmentação labial. Então, um resumo sobre a neutralização é lábios arroxeados,
você vai ter uma base de pigmento amarelada. Lábios acinzentados, a base do pigmento é alaranjado. E os lábios amarronzados, dependendo da intensidade dele, claro ou escuro, você também vai ter uma base alaranjada ou ele puro no alaranjado. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou. E outra coisa também, gente, se você tem algum conteúdo que você quer entender mais sobre, coloca aqui pra gente nos comentários que a gente vai buscar especialistas para falar sobre para vocês nos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, clica, se inscreve no canal, dá um like pra gente, porque é muito importante para que a gente perceba que vocês estão gostando do conteúdo e a gente continue cada vez mais. Aproveita também para suas amigas da mesma área que querem aprender sobre esse conteúdo, compartilhe com elas. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada por estar comigo até aqui. Um grande beijo.